Pois é, olha só, o plano de trabalho da CPMI do 8 de janeiro deve ser divulgado nessa semana. Os parlamentares já apresentaram mais de 400 requerimentos, como você acompanhou aqui no Live CNN, inclusive para ouvir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Para debater o futuro da CPMI e se o ex-presidente tem responsabilidade sobre os atos, os ataques aos três poderes, o CNN Dois Lados conversa agora com o deputado federal Rubens Pereira, do PT, e o deputado Maurício Marcon, do Podemos. Tudo bem aos senhores? Bom dia. Bom dia. Sejam super bem-vindos, então, ao nosso Dois Lados. Eu vou começar falando com o Rubens Pereira, o senhor que é vice-líder do governo Lula. É essa a tônica do discurso que os governistas vão utilizar na CPMI, acusar e até conseguir provar essa responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro? Ele é a bola da vez? Na verdade, há duas teses. Uma tese de que era uma manifestação política que encontrou uma omissão e que teve excessos. A outra tese é que foi uma tentativa de golpe de Estado orquestrada contra os três poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, que foi planejada e financiada com alguma antecedência. A investigação é que vai definir qual foi dos dois caminhos. O que nós queremos é uma investigação ampla e irrestrita. Esse é o ponto de partida. O ponto de chegada só no final da comissão. Deputado Maurício Marcon, o senhor acha que esta CPMI conseguirá enquadrar o ex-presidente Jair Bolsonaro como responsável pelos atos do 8 de janeiro? Bom dia, Basília. Bom dia, Rubens. Bom dia aos telespectadores. Eu acho que uma CPMI começa querendo enquadrar alguém, ela já começa errado. Porque o foco da CPMI é realmente a gente fazer as investigações e descobrir a verdade, né? Não obstante, aí, poucas semanas atrás, o PT fez todos os esforços possíveis para que não houvessem a CPMI. Então, acho meio engraçado que agora se tenha essa narrativa de dizer que é enquadrar o Bolsonaro. Se tivessem tanta certeza que o Bolsonaro tinha tido participação, certamente eles teriam não oferecido milhões e milhões para parlamentares, inclusive, tirar as assinaturas da CPMI. Fico feliz que o colega Rubens está aqui, né? A gente até imaginei que ele estaria lá recebendo o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ou algo assim. Que bom que a gente ainda vive numa democracia, por enquanto, no Brasil, onde a gente pode ter esse tipo de discussão aqui na televisão, coisa que não acontece na Venezuela. O que a gente pode esperar desse plano de trabalho que vai ser definido nesta semana? Além dos já conhecidos pedidos para ouvir ex-presidente da República, ex-ministros, atuais ministros de governo, o que mais os senhores, né, que são de lados opostos nesta CPMI, querem aprovar no plano de trabalho? Deputado Rubens Pereira. Nosso desafio é aproveitar a investigação já existente. No início, a gente achava que não precisava de CPI, porque já tem investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, da AGU, CGU de alguma forma participando, até o TCU já está investigando e a Câmara do DF. Quando a oposição insiste em desejar a CPMI, o governo não vê problema, não teve liberação de emenda, não teve nenhum tipo de atropelo. Nós queremos investigar para não ter dúvida quando teve uma suposta participação do Coronel G. Dias. Nós, inclusive, o afastamos do governo para não atrapalhar a investigação, até porque todo mundo sabe, o governo é uma das vítimas daquela tentativa de golpe. O governo, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Federal. O Congresso Nacional. Não houve o golpe por incompetência, mas eles tentaram impedir a posse do governo democraticamente eleito, que é o governo do presidente Lula. Nós queremos combater a todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, por ação ou por omissão, para, inclusive, evitar que atos como esse se repitam. Não apenas pelo prejuízo material que efetivamente foi causado, mas até mesmo o patrimônio histórico, artístico foi prejudicado, a imagem internacional do Brasil foi prejudicada, e o que nós não queremos é que atos como esse se repitam. Ali foi um ato contra o Estado Democrático de Direito. O que nós queremos é investigar, respeitando tudo aquilo que está na Constituição Federal, com devido processo legal, mas, de fato, não haverá nenhum tipo de anistia. Menos política e mais investigação. Mas, além de depoimentos, o que vai ter nesse plano de trabalho? Eu gostaria que o senhor deputado Maurício Marcon possa avançar nessa resposta. Porque a gente fala muito sobre pedidos para convocar ou convidar depoentes. O que mais o plano de trabalho poderá trazer? Os senhores acham que já vai ter pedido de quebra de sigilo, por exemplo, ou viagens que a CPMI do 8 de janeiro queira fazer já agora na largada? Deputado Marcon.
Para saber se houve liberação de emendas é muito fácil, né? Inclusive da CNN comprovar, basta pegar os parlamentares que retiraram as assinaturas e ver quanto o governo liberou para eles. Aí vocês vão encontrar se houve ou não liberação de emendas, desmentindo o que o colega Rubens tem falado aqui. O governo fez sim um esforço enorme, né, para que a CPMI não existisse. E o que mais chama a atenção aqui é que no dia que Maduro está no Brasil, foi recebido por Lula, a gente vê o colega falando em democracia, né? Como são as coisas, né? Fala uma coisa e tem atos diferentes. Respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente precisa fazer acariações. Por exemplo, o Dino em diversas vezes falou que esteve, outros que não esteve lá. A gente tem que sim quebrar sigilos e a gente tem que também devolver a vida para algumas pessoas que sequer estiveram na Praça dos Três Poderes, estão presas, ficaram presas. Eu acho que tu estar se manifestando livremente numa democracia, isso não é sentença de estar preso, né? A gente viu no Brasil que foi colocado um ônibus lá e recolheram todo mundo que estava na rua, independente se quebrou, se esteve, se não esteve. Isso não é processo legal de direito. Então, eu acho que essa investigação ela tem que responsabilizar, inclusive, ministros que mandaram pessoas para a cadeia sem que elas tivessem feito nada. E eu acho que aqui o colega Rubens pode concordar comigo, né? Quando pessoas simplesmente estão na rua vestidas de verde e amarelo, isso ainda não é crime no Brasil. E se essas pessoas foram presas sem haver prova alguma que elas quebraram alguma coisa, eu acho que isso a CPMI precisa investigar também. Houve sim quebradeira, a gente precisa saber se houve facilitação, quem foram os financiadores, de quem partiu a ideia. Concordo plenamente que a gente precisa investigar, mas nós precisamos devolver a vida das pessoas que foram perdidas simplesmente por estarem de verde e amarelo em Brasília. Isso não é crime, isso precisa ser investigado também. O deputado Marcon falou em acareação, até colocou então um elemento a mais nesse rol de investigação aí da CPMI, ou pelo menos de instrumento, né, de investigação. A gente falou de depoimento, possíveis quebras de sigilo, mas acareação, levando em consideração a composição desta CPMI, tem pessoas com temperamento mais exaltado. A gente vê que logo no primeiro dia de instalação da CPMI, houve gritaria, houve agressões ali entre os parlamentares também. Esta CPMI é madura o suficiente, né? Tem um nível de maturidade aí dos seus parlamentares para fazer acareação? E quem poderiam ser os depoentes frente a frente para serem acareados? Deputado Rubens Pereira Júnior. A gente perdeu o sinal com o deputado vice-líder de governo e vale destacar que ele foi escolhido entre os nomes aí do PT como um coordenador jurídico, né? Até já me chamaram a atenção para isso, deputado, que o senhor vai explicar para os parlamentares da bancada petista na Câmara os caminhos jurídicos, o que está acontecendo na CPMI. Voltamos então agora com o seu sinal. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse expediente da careação. Se a CPMI só entre os parlamentares não consegue se resolver, o que imaginar de uma sessão em que teremos dois depoentes frente a frente? Suas palavras. O nosso objetivo é evitar que a CPI seja um verdadeiro circo. Nós queremos que a CPI faça o seu trabalho de investigação. Isso é o mais importante. Se vai ser acareação, se vai ser quebra de sigilo para saber quem financiou, se vai ter uma inspeção em algum local para saber se alguém eventualmente que foi preso foi feito de forma inadequada, isso tudo faz parte do processo legítimo da sua própria investigação. O ânimo do governo não é, de forma alguma, subir o tom ou politizar. O que nós queremos é uma investigação ampla e irrestrita em defesa da democracia para que atos assim sejam coibidos e que não se repitam. Mas nós também não podemos permitir que parte da oposição use a CPI para se defender lá no Supremo Tribunal Federal. Tem deputado investigado que quer ter acesso, inclusive, a inquérito sigiloso. Tem gente que quer usar isso para constranger o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Então, não. São coisas diferentes. Assunto da política a gente deixa na política, assunto do judiciário a gente deixa no judiciário. E o que eu espero piamente é que nós consigamos investigar com o devido processo legal, respeitando o Estado democrático de direito e apresentando um resultado à sociedade que seja positivo. A gente já tem um ponto de partida, as outras investigações existentes. Nós queremos saber se foi um ato coordenado ou não, se teve planejamento ou não, quem financiou ou não e quem eventualmente foi omisso ou não. Se tiver participante do governo que contribuíram para o ato, nós queremos as suas responsabilizações. Nós não iremos proteger ninguém. O ânimo do governo é esse, defender a investigação.
Marcon, sobre a mesma pergunta, né? Sobre a cariação. Quem o senhor acha que tem que estar lá frente a frente para, enfim, participar desse expediente da cariação? Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, frente presidente de alguma instituição ou até mesmo quem hoje comanda a BIM? Como vocês pretendem fazer ou sugerir mesmo essa cariação? Só respondendo a tua pergunta anterior sobre a maturidade dos parlamentares que lá estão, a gente tem que sempre lembrar que ainda vivemos numa democracia e todos que lá estão foram eleitos pelo povo, estão lá para representá-los. Então, cabe sim chamada de atenção para que essa investigação seja a mais correta possível e que a gente chegue à verdade sem, digamos, atos circenses lá na CPMI. Sobre a cariação, nós precisamos descobrir, por exemplo, a questão do fotógrafo, né? O fotógrafo parece que foi tudo uma cena muito planejada, aquelas fotos que aconteceram. A gente precisa entender também por que o ministro do GSI facilitou a entrada, inclusive oferecendo água e mostrando os caminhos. Então, eu acho que uma cariação junto com o Dino seria muito interessante. E, entre outros, eu acho que a gente tem que investigar, como o deputado Rubens falou, se houve excessos dos dois lados, nós precisamos descobrir quem quer mesmo defender a democracia, quem não apoia Nicolás Maduro aqui no Brasil. E eu sou um desses. Então, eu vou defender a democracia verdadeiramente. Sempre fui contra qualquer tipo de golpe. Eu acho que o Estado democrático de direito precisa ser defendido não só da boca para fora, né, mas também com atitudes. Então, sim, a gente vai investigar. Não vou proteger ministro, não vou proteger ninguém. Eu acho que não vou proteger esse presidente. Eu acho que o Brasil merece saber a verdade. Mais do que narrativas, a verdade comprovada com provas, fatos, né, do que propriamente só narrativas. Então, quando se defende o ministro Alexandre de Moraes, olha, se fosse a mãe ou uma filha do colega Rubens que tivesse sido presa indevidamente, tenho certeza que ele não teria essa urgência de defender o ministro. Eu defendo a democracia e o Estado democrático de direito, é isso que eu vou fazer na CPMI. Ressaltando, claro, que o jornalismo é um pilar dessa democracia, né? Um dos principais pilares dessa democracia, e o jornalista que estava lá e que pode ser levado à CPI, outros parlamentares, a exemplo do senhor, até já ressaltaram isso, ele estava trabalhando, né? Ele estava ali fazendo registro e, inclusive, como ocorre em situações de guerra, aquele dia que foi tão inédito, incomum no Brasil, também foi tratado assim por nós, jornalistas, como uma cobertura fora do padrão, né? Uma cobertura quase que de guerra, pelo que estava o nível de destruição que estava acontecendo aqui em Brasília. Conversamos então com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, e o deputado federal também, Marcon, do Podemos. Eu agradeço a participação dos dois aqui no CNN Dois Lados. Os dois são estreantes, a gente vai ter uma nova oportunidade para tratar do plano de trabalho, desdobramento desta comissão. Maurício Marcon e Rubens Pereira Júnior, até a próxima. Obrigado.